Vamos abrir a palavra lá em Mateus 24. Mateus 24, versículo 1. Hoje eu quero estar compartilhando com vocês a importância da igreja, corpo de Cristo na nossa vida. Como que nós precisamos ter o discernimento no mundo espiritual do que é ser igreja, do que é entendermos quando o Salmo 133 fala que quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor derrama a bênção e a vida para sempre. Nós precisamos pedir ao Senhor que essa graça, essa revelação venha sobre nós, porque eu e Marcelo nós temos percebido o quanto que Satanás tem trabalhado na vida das pessoas, tirando elas do meio do povo de Deus. Quando Noé construiu a arca, não foi fácil, sabe? Ali, não foi fácil passar aquele tempo ali dentro da arca. Foram muito tempo, foram meses. E se a gente for parar para pensar, era muito bicho, gente. Muito bicho. E os bichos faziam cocô, os bichos brigavam, faziam xixi. Imagina o que é você viver numa arca mais de 3 meses com um monte de bicho, com aquela sujeira. Não era fácil. Porém, naquele tempo que Deus mandou Noé construir a arca, o único lugar que tinha vida era dentro da arca. De fora era a morte. Muitas vezes nós vemos a igreja como, sabe, um lugar que às vezes dá muita confusão, irmãos que dão um problema, e isso, aquilo. Mas eu quero falar para vocês, aqui é o único lugar que a gente pode continuar tendo a vida de Deus em nós. E hoje eu quero ministrar isso sobre a vida de vocês. E depender do Espírito Santo para que Ele possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa palavra Jesus fala a respeito do final dos tempos, quando ele vem buscar a igreja. E uma das coisas que chama muito a minha atenção aqui é que ele fala: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. Mas aqueles que perseverarem até o fim, esses seriam salvos. Mas no início dessa palavra, a gente vê os discípulos chamando Jesus e mostrando para ele a construção do templo, porque o templo era algo assim muito suntuoso, muito grande, muito poderoso. E ali, quando os discípulos mostravam para ele, eu vejo o quanto que eles ainda se impressionavam com as coisas do mundo. Eles ainda não entendiam o chamado de Jesus, aquilo que Jesus veio fazer.
Na verdade, eles não entendiam que o Senhor era dono de todas as coisas e que aquilo ali para ele era algo tão pequeno, porque os discípulos só tiveram revelação quando o Espírito Santo de Deus vieram sobre eles. Até então eles foram ensinados, mas a prática da nossa vida depende do Espírito Santo. E a gente vê nessa palavra que Jesus começa a discorrer depois disso, como se diz: olha, vocês estão entendendo nada, eu não me impacto com essas coisas do mundo. O chamado dele era totalmente diferente, era nos chamar, nos mostrar que existia algo muito além de tudo que os nossos olhos veem aqui. E por mais que a gente impressione com as coisas desse mundo, sabe, com as obras faraônicas que a gente vê, com a beleza e tudo, o que arde no coração de Deus são vidas. O coração de Deus bate por vidas. E o que vai chamar a atenção de Deus no nosso coração é quando nós tivermos amor uns pelos outros. Fora disso não vai adiantar. Ao mesmo tempo, você tem que entender que não são obras que nos justificam. Não tem nada a ver com isso. Porque tem muita gente má que fazem boas obras, mas o homem não é justificado pelas obras, é pela sua fé em Jesus Cristo. E a fé nossa em Jesus Cristo nos leva a acreditar na palavra de Deus, e o próprio Jesus resumiu a palavra em 2 grandes mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu pensamento. Amarás a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda lá no Novo Testamento ele fala: você vai amar o seu próximo como eu te amei. Então o coração de Deus anseia por vidas. Eu falo que se tiver uma pessoa que ama vidas, e que eu tenho um exemplo dela dormindo comigo todos os dias, é o nosso pastor. Porque ele ama vidas de uma maneira sobrenatural. Eu falo que eu nunca vi o Marcelo desistir de uma pessoa, nunca. E não é que ele não passa a mão na cabeça, pelo contrário. Eu falo que existem pessoas que eu já teria desistido delas há muito tempo e que o Marcelo perseverou e hoje elas são rendidas aos pés do Senhor. Porque nós precisamos entender que o coração de Deus arde por vidas. E uma palavra, quando Paulo ele está ali na igreja de Coríntios, o povo de Corinto era um povo muito culto, muito rico, a cultura deles era muito violenta. Eles tinham aceitado Jesus, mas o que eles fizeram? Eles adaptaram Jesus ao seu estilinho de vida. Eles não entenderam que quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós que nos adaptamos ao estilo de vida dele. Nós que passamos a viver de acordo com o reino dele, de acordo com a vontade dele. E os coríntios começaram a fazer o contrário. E num dia eles estavam lá, começaram uma grande briga por causa de se podia comer uma coisa, se podia comer aquilo, que isso era sacrificado, que isso não era. Aí eu vejo Paulo bater na mesa e falando assim: peraí. Aí ele vira e fala assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoverdece, o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Eu acho tremendo, porque Paulo entra numa baita de uma briga deles e fala assim: olha, vocês estão brigando por quem sabe mais. Mas na verdade, não tem nada a ver com o que vocês sabem, com o que vocês deixam de saber. Porque essa cultura de vocês, esse conhecimento de vocês, só vai fazer com que vocês fiquem inchados, mas muitas vezes vai derrubar o seu irmão, vai derrubar o seu próximo. E tudo que você faz que derruba o seu irmão, que enfraquece o seu próximo, você está desagradando ao coração de Deus. E a gente vê as pessoas hoje buscando posição, buscando dinheiro, buscando fama, de uma maneira tão severa, de uma maneira tão agressiva, que elas não entendem. Elas não entenderam ainda que tudo que elas estão buscando não vai mudar a vida delas. Porque o que muda a nossa vida é o amor. É o amor derramado pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, quando nós pensamos isso, quando nós estamos vivendo isso, nós não sabemos ainda quem nós somos em Cristo. Nós não temos identidade nele.
Eu estou ministrando um curso de liderança sobre as mulheres aqui, e eu falei para elas, muitas vezes tem pessoas que sobem na liderança e elas começam a querer cobrar das pessoas que as pessoas respeitem elas. Mas quando Deus te coloca numa liderança, você não precisa obrigar ninguém a te respeitar, não. Sabe por quê? Muitas vezes você está cobrando das pessoas algo que você não tem certeza daquilo que você foi chamado. Porque quando você sabe que Deus te chamou, você não precisa que ninguém se dobre diante de você. Pelo contrário, você é humilde na sua liderança. E essa humildade na sua liderança, ela faz com que Deus toque no coração das pessoas para que elas respeitem você. Nós precisamos ter identidade em Deus, que para sermos qualquer coisa, a gente não precisa ter as coisas, a gente não precisa ser. Mas nós precisamos saber quem nós somos em Deus, aquilo que nós somos chamados. E quando você entende o propósito da sua vida em Cristo, você passa a obedecer a Deus. E você passa a amar as pessoas. Até então, você não entende o que é obedecer a Deus. E muito menos o que é amar as pessoas. Às vezes a gente pergunta, né? Que amor é esse? Que amor é esse que você está falando, Sérgio? Como é que eu amo uma pessoa de acordo com a vontade de Deus? Hebreus 10, versículo 19 a 26, fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa água pura é a palavra de Deus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, não nos estimularmos ao amor, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vês que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Sabe, nós precisamos entender que esse amor que Deus quer de nós não é um amor que a gente resolva o problema do seu irmão para ficar livre dela. Não tem nada a ver. Às vezes a Ju chega perto de mim, ela está com um baita problema, e eu, para resolver o problema dela, eu posso resolver, para ficar livre dela, eu resolvo e falo assim, pô, larga isso pra lá. Não, mas o problema dela precisa ser o meu problema. O problema da Ju precisa ser o meu problema. E sabe um dom que hoje, nessa tarde, o Senhor ministrou no meu coração, que tem faltado no nosso meio? O dom de exortação, que fala em Romanos 12. Porque só exorta quem ama. Você jamais vai receber uma exortação de uma pessoa que você não se sente amado por ela. Não tem como. E muitas pessoas no nosso meio estão passando por um momento na vida delas que muitas vezes elas não precisam de carinho. Elas precisam de uma sacudida. Filhinha, acorda para a vida. O que você está fazendo? Mas muitas vezes, quando a gente fica livre da pessoa, a gente fala, não, você não merece isso, vai passar, porque você não é forte, corajoso, nem ousado, nem trepo para saber e ser boca de Deus na vida dessa pessoa. A exortação é um dom, mas você precisa amar. Eu me lembro certa vez que eu comecei a cutucar na ferida de uma pessoa de longe. E eu ficava, meu Deus, que absurdo que essa menina está fazendo. Ai, eu lembro como se fosse hoje. O Espírito Santo falou assim para mim: se você não está disposta a caminhar com ela a ponto dela ser curada, da ferida dela ser curada, para de enfiar o dedo na ferida dela. A gente tem mania de enfiar, cutucar o dedo na ferida dos outros e rachar fora. Isso não é dom de exortação. Isso aí é a gente cutucando o outro com o pecado que habita dentro de nós. Porque quem exorta cuida e fica ali até o final, até a pessoa ser curada. E eu sei que se eu perguntar
porque às vezes está aí no mundão. E aí? O que nós estamos fazendo com essas pessoas? A gente muitas vezes está chegando no ponto que a gente consegue dormir, pôr a cabeça no travesseiro, sabendo que essas pessoas estão lá fora, sendo motivo de chacota de Satanás. A gente não faz nada. A gente ainda não compreendeu que congregar é para que a família de Deus fique juntos. Porque quando um cair, o outro está de pé. A gente não entendeu ainda que nós somos filhos de um mesmo Pai. Mas nós somos família de Deus. Família é família. Você não deixa de ser irmão, por mais que o irmão faça uma coisa errada. Família é família. E muitas vezes, por a gente não ter o dom de exortação, a gente expulsa de escanteio as pessoas da igreja. Sabe por quê? Porque nós não amamos elas o suficiente para exortar, para corrigir e ensinar elas a voltar para os caminhos do Senhor. Porque o que exorta, Romanos 12 fala, faça com dedicação. Eu acho tremendo isso. O que exorta, faça-o com dedicação. E no versículo 11 de Romanos 12 fala assim, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sabe? Mas como que nós não temos tido zelo com as coisas de Deus? Sendo que Ele é tudo na nossa vida. Sendo que Ele é o princípio, é o meio, o fim, o alfa e o ômega. E muitas vezes nós estamos correndo atrás das coisas desse mundo porque a gente não entende aquela palavra que fala no Salmo 37, que se a gente fizer do Senhor a nossa alegria, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Esse fim de semana, eu falei, meu Deus, eu me senti assim sabe quando você fica feliz que você mudou muito? Eu falei, Deus, como é bom. Porque o meu marido, gente, ele já sofreu, não vai falar nada que é verdade, tá? Você vai ficar calado. Eu já estou confessando meu pecado, então você comporta. Mas ela já sofreu muito com a minha tolice. Tem jeito, né, gente? Tem jeito. E o Marcelo, ele sempre gostou da casa cheia, gente. Só que é cheia mesmo, gente. E assim, no início, por que você era tola, Sérgio? Porque ele é um homem de Deus. Ele já não ia para boteco. Ele já não fazia nada de errado. A única coisa que trazia prazer no meu marido era a casa tá cheia. E eu ficava cortando isso dele. É verdade. E não era fácil não, gente. Eu vou falar para vocês. Porque teve um dia que ele ligou 9h20 da manhã, numa sexta-feira. Falei, amor, tudo bem? Falei, tudo. Lindeza, eu te amo. Assim que começa, né? Amor, vamos fazer um caldinho aí em casa hoje à noite? Falei, caldinho? Vamos. Falei, vamos, amor, para quantas pessoas? Umas 5, 6. Falei, não, então tá bom. À noite tinha 33 pessoas na minha casa tomando um caldinho. Eu me lembro que certa vez a gente tinha casa no interior, na cidade dos meus pais, um sítio. E ele não me contava as coisas, porque a minha tolice não deixava ele abrir o coração para mim. Aí quando você é tolo, seu marido vai te escondendo as coisas. Aí era feriado e na ida ele começou, fulano, vai lá pra casa também, sério, eles vão dormir lá em casa. Falei, Falei, tá bom. Aí anda mais um pouquinho, quando tá em Divinópolis, mais ou menos. Maraca, eu vou fazer um almoço lá em casa sábado. Eu falei, Aí eu já falei, eu não vou fazer nada, tá? Nada, porque eu te conheço. Não precisa se preocupar, amor. Eu vou fazer tudo. Eu e a Eliette vamos fazer tudo. Devia ter quase 30 pessoas na minha casa sábado. Eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva, que eu pus biquíni e fui tomar sol. E ele não gosta que eu ponha biquíni perto de ninguém. É verdade. É verdade. Ele não gosta. E eu fui e fiquei, mas eu acho que ele estava assim tão apertado que ele nem falou nada. Mas sexta-feira eu cheguei e olha que eu tinha motivo para ter assim, sabe? Coisa dele, porque gente, eu vou confessar um pecado para vocês. Já que ele me expõe, vamos lá.
Ele viajou quarta-feira para a China. E eu, sexta-feira, eu tenho sido muito influenciada com esse casamento da Larissa. A Larissa disse que depois da noiva eu tenho que ser a mais bonita. E eu tô tão botocada, gente, mas eu tô tão botocada que eu tô dormindo tomando Novalgina. De tanto botox que eu tô no rosto. A pessoa nem ri. Não tem sido fácil. E quando foi na sexta-feira, 8 horas da noite, a Larissa marcou uma mulher que eu fui lá. Mãe, você vai encher seus lábios. Eu falei, Ela vai encher os lábios dela. Gente, mas o negócio dói tanto, mas tanto. E o Marcelo na China. E eu não falei nada pra ele. Quando é no domingo, o trem tava inchado. Vim, ministrei, ensinei. Eu não tenho problema com essas coisas. Aí eu mandei uma foto pra ele assim, ó. Ele não viu nada. E o negócio estava inchado. Aí minha sogra foi pro sul no domingo. Na terça-feira, assim, ele não viu que você tá com a boca desse jeito. Eu falei, não. Vem cá, Ju, vamos tirar uma foto de você. Eu e a Ju chegamos de pertinho, tirei uma foto e fiz assim. Aí ele respondeu assim, que gracinha. Não viu? Oi, gente. Quando era quarta-feira, minha sogra pega a foto do macaco. Sabe o macaco que tem na internet? Com o boca assim e com batom vermelho? Ainda bem que eu amo minha sogra, gente. Porque pegar a foto do macaco com batom vermelho, que abençoe, e mandar pro seu marido, achando que ele acha que era você. Eu falei, Ju, ele nunca vai achar que é eu. Ele vai me confundir com um macaco. Aí ele só fez assim. Ai! Que ele responde assim, né, no WhatsApp. Nada. A quinta-feira, Isabela, eu vou contar pra ele. Eu falei, você não vai contar nada. Nós vamos chegar amanhã e eu vou estar face a face com ele. Cheguei, ele chegou primeiro que eu, chegou na quarta, cheguei na sexta. Quando nós chegamos, tomando café, tudo. Quando chegou lá no nosso quarto, eu falei, amor, vem aqui. Vem cá. Olha pra mim. Face a face. Amor, olha, eu tô diferente. Ele olhou. Amor, eu tô precisando de um oculista. Eu não tô enxergando muito bem. Eu falei, amor, olha o meu lábio, amor, olha o meu lábio. Aí ele assim, nu, que beiçola. Se isso fosse antigamente, eu ia ficar assim, deprimida, arrasada. Ai, você não me enxerga. Você não vê nada que eu faço. Mas eu gosto disso. Hoje eu aprendi a rir. Sabe por quê? Porque ele não me ama pelo lado de fora. Ele me ama porque eu deixei de ser uma mulher tola e me tornei uma mulher sábia com a graça de Deus. Sabe? E nós precisamos entender isso. E essa sabedoria, eu não sei por que eu falei disso. Deixa eu descer o avião aqui de novo. Ah, lembrei. Porque eu cheguei sexta-feira. Tinha esse jantar lá em casa, gente. Gente, eu estava tão feliz com o jantar. Ah, eu cheguei sexta-feira, sem ver ele 10 dias. O que ele me avisou? Vai ter um jantar lá em casa, tá? Certo? Umas 20 pessoas. Mas eu não fiquei, eu fiquei feliz. Fiquei feliz de ter uma casa, de ter um marido que serve ao Senhor. Sabe? Porque Deus transforma a nossa vida. Quando nós fazemos do Senhor a nossa alegria, por isso que eu falei isso, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Agora nós precisamos entender quem nós somos, porque se a gente não entender quem a gente é, vai ficar mais fácil do diabo derrubar a gente. Vai ficar muito mais fácil. Nós sabemos que o diabo é real, ele não brinca, ele veio para roubar, para matar, para destruir. Ele não está brincando, gente. Eu tenho estudado muito nesses últimos quase 4 meses a vida de Sansão. E algo que eu descobri é que o inferno, ele investe pesado para tirar um libertador de cena. Muitas pessoas que estão aí de fora, que são conhecidas nossas, elas são homens e mulheres que têm chamado incrível de Deus. Elas estão se perdendo aí fora, muitas vezes por causa que Deus tem falado no nosso coração e a gente não faz nada. Quando eu falo para vocês que o inferno investe, eu fui estudar, igual eu falei para vocês, esse tempo eu tenho estudado isso. Quando fala que os filisteus investiram em Dalila,
para que ela pudesse descobrir o segredo de Sansão. A palavra fala que cada príncipe dos filisteus ofereceram 1.100 ciclos de prata para Dalila. E eu fui ruminar o que seria isso hoje. Porque naquela época cada levita ganhava por ano 10 ciclos de prata. E foi oferecido para Dalila mais de 5.000 ciclos de prata. Melhor ficar com os 10 vilãozinhos, porque o pouco do Senhor é muito. Sabe quanto que dá hoje o que foi oferecido para Dalila derrubar Sansão, gente? Na faixa de 4 milhões de reais. Sabe por quê? Porque o inferno, ele investe pesado para derrubar um libertador, uma libertadora. Pesado. Essa palavra é para nós, essa palavra é para as pessoas que estão lá de fora. Porque na verdade o mundo quer nos dar tudo. Para quê? Para nos deixar sem nada. Porque tudo aqui nessa terra vai passar. Enquanto o mundo clama por posição, enquanto o mundo clama por dinheiro, o nosso coração precisa ser diferente. Porque o coração de Deus clama por vidas. Ele clama por vidas e nós precisamos entender isso. E o que está acontecendo? A iniquidade está multiplicando tanto e o amor está esfriando de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós não podemos desistir de vidas, gente. Porque vidas é o que arde no coração de Deus. Nós não podemos desistir de ver nossos pequenos grupos grandes se tornarem grandes. Nós não podemos desistir de ver a nossa igreja crescer. Eu não estou falando de um crescimento inchado, mas eu estou falando de um crescimento que glorifica o nome do Senhor. Sabe? Jesus morreu por vidas. O coração de Deus bate por vidas. E nós precisamos passar a buscar isso. Porque quando a gente buscar isso, tudo aquilo que o nosso coração anseia. E Deus sabe que a gente quer morar bem. Deus sabe que a gente quer um carro bacana. Deus sabe que a gente quer se vestir bem. Eu quero falar algo para vocês. Eu nunca na minha vida orei por riquezas. Eu nunca na minha vida orei para ter uma casa. Eu nunca na minha vida orei por nada dessas coisas. Mas eu orava desesperadamente para ter fé, humildade e juízo. E foram essas coisas, o temor ao Senhor, que Deus tem nos acrescentado. Porque Ele conhece o nosso coração. E Ele acrescenta para que a gente possa ser mordomos fiéis das coisas dEle. Porque tudo vem dEle, amados. Colossenses 3, 23 e 24 fala assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Os valores de Deus são tão diferentes dos nossos, que Apocalipse fala que o céu, a rua, vai ser de ouro. Ouro é algo super valorizado aqui embaixo, mas lá nós vamos pisar em cima. Porque não tem nada a ver os valores dessa terra com os valores do céu. Gente, a melhor coisa da gente viver aqui é a gente andar no centro da vontade de Deus. Hoje o Marcelo falou aqui sobre Jonas, eu achei incrível o que ele falou, como eu recebi. Ele falou assim que muitas pessoas acham que falam que Jonas não teve o livre-arbítrio, porque Jonas não quis ir para Nínive, ele foi jogado no mar, um peixe comeu ele. Mas, na verdade, eu também creio que ele falou que não foi isso que aconteceu com Jonas. O problema é que quando a gente sai da vontade do Senhor, só acontece coisa ruim na nossa vida. Não é que o Senhor tira a mão do Senhor está aqui. Mas quando a gente sai debaixo dela, vem bordoada assim. Jonas foi engolido por um grande peixe, mas quantas e quantas pessoas estão sendo engolidas pelas coisas desse mundo, a ponto de não enxergar aquilo que Deus quer fazer na vida delas? Quantos e quantos peixes estão aí fora, sabe, minando as pessoas, tirando vida das pessoas, vida abundante das pessoas. Pessoas que eram para estar dando fruto a 30, 60 e a 100 por um, mas estão engolidas por peixes, onde não podem fazer nada, porque saiu do centro da vontade de Deus. Um dos termômetros espirituais na nossa vida que indica quando nós estamos fora do propósito de Deus é quando
a gente para de se preocupar com vida. Quando a gente tem preguiça de vida. Geralmente uma pessoa depressiva, ela não quer ver ninguém. Quando você começa a ter preguiça de ver as pessoas, é um termômetro assim, que o Espírito Santo de Deus tá legal não. Porque ele que derrama amor. Se você não dá amor às pessoas, se você está começando a ter antipatia das pessoas, alguma coisa tem que ser feita. Quando o termômetro levantar, a dor analgésica tem que vir, antes que piore, e vire uma infecção. Porque quando ainda é febre, tá bom. Mas depois que vira uma infecção, tem muitas infecções que matam. Porque tem doenças incuráveis, elas não têm cura. Sabe, nós estamos aqui como igreja para servir a Deus, cuidando de vidas. Nós somos uma família. E eu não quero ser igual aquele filho que não era pródigo, não. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Eu falo que eu prefiro passar pelo processo que o filho pródigo passou e conhecer quem é o meu pai de fato e de verdade, ainda que eu tenha que penar para isso, do que ser aquele filho bonzinho que ficava ali na casa do pai, que não dava nenhum tipo de trabalho, que se comportava, mas no fundo ele só queria o que o pai oferecia. Não tinha sinceridade no coração dele. Aquele filho bonzinho ali, o irmão do filho pródigo, a palavra de Deus fala que quando o filho pródigo voltou, ele chega perto do pai dele, ele chega, vê aquele alvoroço e fala assim: aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí o serviçal fala assim: seu irmão voltou, o seu irmão voltou e está tendo uma grande festa, porque o seu pai está muito feliz, porque seu irmão voltou. Aí ele vira e fala assim, mas ele respondeu: há tantos anos que eu te sirvo, falando para o pai dele, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, gente, nem é meu irmão, não, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes para ele fazer um novilho cevado. Aí o pai virou para ele e falou assim: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Mas o teu irmão, nós precisamos nos alegrar, nós precisamos nos regozijar, porque o teu irmão estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Amados, nós precisamos entender que Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que sabem que precisam dele. Ele não veio para aqueles que são justos. Nós precisamos ser uma igreja aberta para receber pessoas que estão precisando ser reavivadas pelos dons do Espírito Santo. E saber que o pecado, ele já foi pago. E que o preço que Jesus pagou foi suficiente para perdoar os nossos pecados, os pecados do mundo inteiro. Deus ontem me disse assim: filha, eu não te uso porque você tem dons. Não. Eu tenho te usado porque a sua mente e o seu coração, você tem se esforçado para alinhar a sua mente, o seu coração com a minha mente, com o meu coração. Por causa disso, eu tenho usado os seus dons. Mas os seus dons, você ter dom, não significa que eu vou te usar. Amados, não é o fato de você ser bom que Deus vai te usar, não. Porque Deus te faz com dons, e os dons Ele não tira. Mas se a nossa mente e o nosso coração não estiver alinhado com a mente e o coração de Deus, os nossos dons vão ser usados para glorificar Satanás e não o nosso Deus que está nos céus. Eu não tenho dúvida, sabe, que Deus tem grandes coisas para nós aqui como filhos, aqui nessa terra ainda. Eu creio que Deus tem procurado dons fiéis para fazer aquilo que está no coração dele. Mas nós vamos tomar posse dessas coisas aqui a partir do momento que o nosso coração estiver ligado no céu. Aí sim, Deus vai usar essas coisas para a honra e para a glória dele. E eu quero terminar com João 21, quando Jesus aparece pela terceira vez aos discípulos. E Jesus é tão bonitinho que os discípulos estavam pescando ali aquela noite. Eles não pescaram nada.
E Jesus ainda foi fazer janta para eles, porque a hora que eles chegam na praia assim, a palavra de Deus fala que a brasa estava lá, o pão estava lá. Jesus fez janta para eles, gente. Jesus preparou a mesa para eles. Aí eles viraram e falaram assim: é o Senhor, bora lá. E Jesus fala para eles: vai lá, lança a rede naquele lugar. E eles não lançaram a rede porque ali eles, pelo contrário, eles sabiam que não tinha o peixe ali, que eles pescaram a noite toda. Jesus fez café da manhã, né? Mas aí, por causa das palavras de Jesus, eles lançaram a rede. E daquela feita foram pegos 153 grandes peixes. Nesse momento, Pedro começa a conversar com Deus. E ali naquele momento, Pedro vira e fala assim: e aí? E Jesus vira para ele e fala: você vai morrer de uma maneira terrível. Literalmente assim. E Pedro, né, muito assim, né, vira e fala assim: e o cara do lado? E o discípulo que você ama? Como é que ele vai morrer? Ele vira e fala assim: não te compete saber como que ele vai morrer. Amados, tem coisa que não nos compete a nós sobre a vida do meu irmão, do nosso irmão. O que nos cabe é cuidar do nosso irmão. Não é saber o que vai acontecer, o que não vai acontecer com ele, não. E Jesus termina falando assim com Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro vira para ele e fala assim: o Senhor sabe que eu te amo. Aí ele vira e fala assim: então, apacenta as minhas ovelhas. E ele vira de novo para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Ele vira e fala assim: Senhor, tu sabes, né, que eu te amo. Então, Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. E a última vez ele vira para Pedro de novo e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro deve ter lembrado de quando ele negou ele, com certeza. Jesus quis mostrar para Pedro que não tinha mudado era coisa nenhuma ali naquele momento. Querendo saber como é que o outro ia morrer. Aí Pedro abaixa a cabeça e fala: sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro foi usado por Deus com graça, com glória, quando o Espírito Santo de Deus alcançou a vida dele. Porque conhecimento não basta. Aquele que acha que sabe alguma coisa não entendeu como saber coisa nenhuma. Por que nós precisamos estar aqui na igreja? Porque aqui é o lugar que a família de Deus vai se reunir, para que a gente possa juntos acessar o céu e buscar as coisas que o pessoal, inclusive os nossos irmãos aí fora, estão precisando. Por isso que o diabo tem tirado tantas pessoas do nosso meio, porque nós ainda não entendemos o que é amar. E eu quero te falar: se você deseja amar dessa maneira, você precisa clamar pelo Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Vamos ficar de pé? Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Deus, como eu me sinto amada aqui nesse lugar, como eu sei do amor do Senhor por nós. E o Senhor tem, Deus, nos ensinado de uma maneira tão assim. Muitas pessoas podem até achar que é uma maneira forte, né, ou violenta. Mas eu sei que não, Pai. Eu sei que o Senhor está preparando um povo aqui nesse lugar, para que nós possamos apacentar e pastorear muitas ovelhas aqui nesse lugar, Pai. Eu sei, Deus, que o Senhor achou graça na nossa vida, que o Senhor achou graça nesse ministério, e eu sei, Pai, que o Senhor está preparando os nossos corações, nos ensinando a amar como convém, para que vidas sejam restauradas e curadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu quero te pedir nessa noite: volta os nossos olhos para o Senhor, Pai. Que a gente não se preocupe, Deus, com coisas do nosso irmão que vai acontecer na vida dele. Não, Pai. Nós queremos nos preocupar em ser uma bênção na vida das pessoas, Pai. Nós queremos nos preocupar, Deus, em realmente não ser pedra de tropeço, mas nos ensina, Senhor, a ajudar os nossos irmãos a nos amar, Pai. Deus, tem gente que é tão difícil, Deus, de amar.
Mas, Senhor, me ajuda a viver uma vida de modo que eu coopere para que os irmãos me amem, Senhor. Eu não quero ter uma vida onde eu cobre o amor dos irmãos, mas eu quero, Deus, viver uma vida onde eu facilite isso para eles, ó Pai. Derrame essa unção no nosso meio, derrame essa unção em nós. Espírito Santo de Deus, dirija as nossas vidas, não deixe a gente acordar sem o Senhor. Senhor, como Davi falava, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, Senhor, um espírito inabalável e não retire de nós o Teu Espírito, Senhor. Porque sem o Teu Espírito nós não podemos fazer nada, Pai. E Deus nos ajuda a continuar dentro da arca, Pai. Porque a gente sabe que por mais que aqui dentro tenha problema, por mais que aqui é fedorento, por mais que aqui a gente fique bravo, irritado, a gente sabe que lá fora não tem vida, Pai. E nós queremos viver. E nós queremos que as nossas redes, ó Pai, sejam redes fortes, ó Deus. Não para a gente ir pescar onde a gente quer. Não, mas para a hora que o Senhor nos der um comando, vai ali, vai lá, vai acolá, as nossas redes sejam fortes o suficiente para alcançar e pegar mesmo, Deus, muitas vidas, Pai. É essa unção, Deus, que eu clamo ao Senhor pela nossa vida, por esse ministério, Pai. Eu clamo, Deus, por cada pessoa, Deus, que tenha ouvido essa palavra, Pai, que elas possam mesmo entender, Pai, que as redes nossas, elas precisam estar fortes para que nós possamos pescar de acordo com a vontade de Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.